Olá, esse vídeo é dirigido aos alunos do curso Novo Testamento, livro por livro, da Primeira Igreja Batista em Paranaíba. Olá, meus queridos, dando continuidade ao nosso curso, esse vídeo é para a gente esclarecer sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá? Provavelmente teremos mais de um vídeo, porque a carta ela é bem extensa e muitos assuntos polêmicos. Então esse é o primeiro vídeo. No vídeo passado, quando nós começamos a estudar as cartas do apóstolo Paulo, ou as cartas, nós falamos que epístola é uma carta, e assim como toda carta, ela tem uma estrutura formal. Então ela começa com o nome do escritor, né, que é o remetente, o destinatário, para quem ela foi escrita, a saudação, e como é uma carta de cristão para cristão, ela tem uma oração, o corpo da carta, que é para descrever realmente o propósito, né, da carta, e as saudações finais. Lembram que nós damos em Romanos? Então vamos lá. O nome do escritor, vamos abrir a nossa Bíblia na a primeira carta aos Coríntios. Quem não está com a Bíblia, pausa o vídeo e abra a sua Bíblia, certo? Quando nós dizemos primeira aos Coríntios, significa que é a primeira carta, primeira epístola aos Coríntios, ok? E o capítulo 1, versículo 1, identifica quem é o autor dessa carta. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, a igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, versículo 1 está dizendo quem é o escritor, quem é o remetente. Versículo 2, para quem foi escrita. Então, primeiramente, essa carta foi escrita aos cristãos da cidade de Corinto. E também veja que ela estende a todos aqueles que em toda parte do mundo invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E significa que essa carta é dirigida a nós hoje, ok? A Bíblia é bem atual, certo? Muito bem. Aí a gente vai ver a saudação, tá no versículo 3. A vocês, graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz. O apóstolo Paulo está dizendo isso para você e para mim, ok? E para os irmãos da igreja aos Coríntios. E aí, ele começa, o Paulo é muito inteligente, um cara extremamente culto e muito usado pelo Espírito Santo. Ele começa lá no versículo 4 a enaltecer, a reconhecer, a elogiar aquilo que era bom, o que a igreja de Corinto tinha de muito bom. Então nós vamos falar isso no decorrer do vídeo, certo? E aí a gente vai, o corpo da carta vai do capítulo 1, versículo 10 e vai até o capítulo 18. O capítulo 16. A saudação final, a despedida da carta, como é a estrutura de todas as epístolas, está lá no final do capítulo 16, no versículo 19, onde estão as saudações finais. Confira aí na tua Bíblia. É uma estrutura de carta, correto? Então, lembra que em Romanos nós falamos que Paulo nunca havia estado em Roma, pelo menos na igreja de Roma, certo? Diferente das demais cartas que ele escreveu, ele já havia estado e ele havia fundado essas igrejas, certo? As cartas que são dirigidas às igrejas que ele fundou. Então, no livro de Atos, nós contamos, nós falamos, vocês leram, que conta a história da conversão do apóstolo Paulo e as suas 3 viagens missionárias. Para que eram essas viagens? Ele ia nas cidades, ficava um tempo. Primeiro lugar que ele ia nas sinagogas dos judeus, ele pregava para aqueles judeus para dizer que Jesus é o único caminho, que aquele Cristo que foi crucificado era o Messias prometido e que bastava aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, ganhava salvação, sempre discutindo com os judeus sobre a desnecessidade de circuncisão ou de observar aquelas leis anteriores à graça de Cristo, certo? Então veja,
Corinto é uma cidade grega, é uma cidade muito grande, muito importante do mundo daquela época. Ela era muito próxima, a Corinto era uma cidade bem próxima de Atenas, que é a capital da Grécia e também considerada a capital intelectual do mundo. Essa cidade era banhada por 2 mares, o Egeu e o Jônico, e sediava o porto de Cencreia, que era um dos mais importantes portos comerciais daquela época, ou seja, chegavam muitas pessoas do mundo todo e saía também navios para vários lugares também da mesma forma. Então, essa cidade recebia pessoas de vários lugares do mundo, de diversas culturas, com intenso intercâmbio cultural. Outra situação que vale a pena destacar é que nessa cidade de Corinto, ela sediava aquilo que chamava-se de Jogos Istílicos. É uma espécie de Olimpíadas, né, que atraía muitos jovens. A diferença das Olimpíadas, que é mais atlética, né, os Jogos Istmos envolviam, além de práticas hípicas, esportivas, náuticas, e aquilo que era considerado jogos atléticos da época, também tinha disputas literárias, poesias, músicas. Então vinham muitas pessoas, muitos intelectuais, muitos atletas de vários lugares a cada 2 anos, e eles recebiam um prêmio que era uma palma e uma coroa de folha de pinheiro. Daí a gente vê aquelas estátuas, aquelas figuras antigas das pessoas segurando uma palma. Era por essa razão. Além disso, essa cidade ela era extremamente idólatra. Nela, na cidade de Corinto, ficava o templo de Afrodite, que era a deusa do amor, onde trabalhava aproximadamente 1000 prostitutas cultuais daquela época, né? Eram sacerdotisas do sexo, então havia uma depravação muito grande nesse templo. Então, havia muitas estátuas, muitos monumentos dedicados a vários deuses, denotando a intensa idolatria que acontecia naquela cidade. Lá também ficavam os templos dedicados em monumentos a Apolo, que é o deus grego representante da beleza masculina, que induzia a juventude grega ao homossexualismo. Provavelmente Corinto era o centro do homossexualismo do mundo naquela época e não havia nenhum pudor, nenhuma discussão sobre isso. Então, como Paulo era um estrategista, ele escolhia as cidades onde ele plantava igrejas, porque não dava para ele ir em todas as cidades. Então ele escolhia aquelas cidades que ele sabia que a mensagem ia espalhar. Lugares onde muitas pessoas viam, muitas pessoas saíam. Então ele era extremamente estrategista, usado pelo Espírito Santo. Então evangelizar Corinto era um plano estratégico, pois dali ia partir muitas pessoas conhecedoras do Evangelho. Então poderia espalhar para o mundo inteiro. A história da organização da igreja de Corinto foi narrada por Lucas no livro de Atos, conforme eu falei. Lá no capítulo 18, fala que ele chegou, foi para a sinagoga, pregou para os judeus, e ele conviveu com Áquila e Priscila, que eram fabricantes de tendas, e Paulo também tinha essa profissão. Como a igreja de Corinto não dispunha de para ajudar, para sustentar, para manter, o apóstolo ele tinha que trabalhar para se manter, certo? E o Áquila e a Priscila, eles eram judeus que foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. Lembra que a gente estudou isso quando estudamos o livro de Roma, certo? E ali ele ficou 1 ano e meio pregando o evangelho, falando sobre o amor de Cristo, sobre a salvação em Cristo Jesus, durante o tempo que ele esteve ali. A igreja de Corinto era extremamente carnal. Eram pessoas convertidas, eram cristãos, mas ela não tinha o amor uns com os outros. Faltava caráter, faltava santidade. Eles conviviam com os valores da palavra e ao mesmo tempo com os valores mundanos. Graças a Deus isso não existe na nossa igreja hoje, né? Graças a Deus. Vamos orar por isso.
né? Os irmãos levavam uns aos outros aos tribunais. Então havia uma grande incompreensão sobre a liberdade cristã. Eles não tinham princípios firmes sobre o casamento, sobre a ressurreição de Cristo, sobre os dons espirituais. Então Paulo teve que... ele plantou a igreja, depois que ele foi embora, ele escreveu 3 cartas. Vocês devem estar pensando, mas não só tem a primeira, a segunda carta? Não. Uma das cartas, ela extraviou, mas os historiadores, baseado num versículo bíblico, que está em 1 Coríntios 5:9, então vamos lá, 1 Coríntios 5:9, diz o seguinte: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Então, ora, se essa é a primeira carta, ela foi escrita anterior à segunda carta aos Coríntios, e ele fala que já escreveu outra carta, então essa seria a segunda e a segunda seria a terceira, certo? Mas não há notícias, não se encontrou essa carta entre os manuscritos, né, da Bíblia, mas existiu essa carta, certo? Ela foi escrita aos irmãos de Corinto no final da sua visita à cidade de Éfeso, depois vamos dar a carta aos Éfesos, durante a sua terceira viagem missionária. Então, ele fundou a igreja mais ou menos nos anos 50 depois de Cristo, e ele escreveu essa carta por volta do ano 55 a 56 depois de Cristo. Vocês podem conferir no livro de Atos 19, versículo 10, e Atos 20, versículo 31, ok? Qual que é o propósito dessa carta? Por que Paulo escreveu? Nada na vida cristã é sem propósito. Deus é um Deus organizado. Ele escreveu essa carta para responder a uma consulta que os irmãos de Corinto fizeram a ele. E aí, ele aproveitou para responder a consulta e exortá-los sobre a maneira correta de lidar como cristãos, de conviver, de falar, de relacionar entre os cristãos, sobre a conduta dos cristãos, de coexistir entre os cristãos, princípios da palavra e princípios mundanos, né? Então, ele respondeu essas questões. Nós podemos olhar lá no capítulo 7 de Corinto, depois vamos falar mais sobre esse capítulo, mas no versículo 1 do capítulo 7 diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, é bom que o homem não toque mulher. Nós vamos falar sobre essa questão. Mas eu li a primeira linha do versículo 1 do capítulo 7 para dizer: quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram. Então, uma irmã chamada Chloe levou uma carta ao Paulo para fazer uma consulta. E ele escreve essa segunda carta, que para nós é a primeira, para falar sobre diversos assuntos que foram levados a ele por consulta, certo? O propósito da segunda carta é diferente, tá? Esse primeiro propósito é responder a uma consulta dos próprios irmãos de Corinto, e ele aproveitou para dar vários ênfases na carta. Mas veja, algumas características marcantes da carta, depois nós vamos falar capítulo por capítulo, né? Ele abre a carta falando sobre aquilo que é positivo, que é força dessa comunidade, né? Eles tinham muitos dons. Lá no versículo 5 do capítulo 1, ele diz assim: pois nele, que é Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, e em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Então, ele reconhece. Sabe os dons espirituais? Nós já falamos sobre eles, já falamos sobre o dom de língua na segunda aula, e existem vários dons. A igreja de Corinto foi abençoada pelo Espírito Santo, que ela tinha todos os dons. Entre os irmãos tinha dom de servir, dom de cura, dom de língua, dom de administração, dom de ensino, dom de misericórdia, todos os dons.
Porém, apesar de terem tantos dons, faltava o amor. Lembra de 1 Coríntios 13? Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, seria como sino que retine. É lá nessa carta, é para essa comunidade que foi escrita. Ele está falando que não adianta a gente ter todos os dons, se a gente não tiver amor, aí seria como um sino que badala, né? A gente é como, não tem propósito nenhum. O amor, ele é o elo que une os irmãos e que tem sentido todos os dons. É o amor, faltava o amor. Então, havia muita dificuldade dos irmãos de executar esses dons pela falta de amor que eles tinham. Havia muita contenda, muita panelinha, muitas divisões na igreja de Corinto, faltava muita comunhão. Isso não acontece nos nossos dias, graças a Deus, né? A igreja de Corinto estava cheia de divisões, formando grupos leais a determinados líderes. Por quê? Paulo criou a igreja, ele treinou pessoas para ficar, havia pastores lá e havia líderes. Eu fico imaginando hoje líderes de célula, né? Supervisores, imagine. E aí havia algumas divisões. Um líder pensava de um jeito, o outro pensava do outro, tinha as panelinhas, havia divisões. Não tinha aquela situação da gente considerar os outros superiores a nós mesmos. Não havia a situação de suportar uns aos outros em amor. Isso faltava. Então Paulo exortou aos crentes de Corinto a permanecerem unidos por causa da sua devoção a Cristo. Porque, afinal de contas, é o amor que a gente sente uns pelos outros que chama a atenção das pessoas não cristãs, que eles sentem vontade de conhecer o amor de Cristo. É o amor entre nós. Então, muitos da igreja também estavam vivendo um relacionamento imoral. Em 1 Coríntios 5, olha só, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Senti até mal de ler. Aí diz assim, e vocês são orgulhosos. Olha quanta coisa, quanta tristeza. Paulo ordenou que determinado homem perverso fosse expulso da igreja, porque o Espírito Santo revelou para ele que não tinha mais solução naquele caso. Veja 1 Coríntios 5, 13. Deus julgará os de fora, expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, tinha um homem que se dizia cristão, que na verdade não era nada convertido, e Paulo ordenou que expulsasse do meio deles. A história da batata podre que pode causar podridão nas batatas boas. Outros ensinamentos que são destaques na carta aos Coríntios é que Paulo ordenou, além da expulsão desse imoral, os crentes coríntios estavam processando uns aos outros. E Paulo aconselhou que seria melhor sofrer uma ofensa do que danificar o seu testemunho cristão. O que uma comunidade pensa de uma pessoa, de uma determinada igreja, levar um irmão ao tribunal, a ajuizar uma ação? Então ele fala sobre isso, nós vamos ver nos capítulos, tá? Estou dando uma introdução à carta aos Coríntios. Paulo falou sobre o casamento, sobre o celibato, sobre a comida sacrificada a ídolos, considerando que aquela cidade era extremamente idólatra. Eles faziam muitos sacrifícios de animais, consagrando aos deuses do amor, deuses do sexo, a Afrodite, a vários deuses, e depois eles vendiam no mercado e as pessoas comiam essa carne. Ele fala sobre a liberdade cristã, porque no Espírito Santo nós temos liberdade, mas depois Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele falou sobre as mulheres usarem véu na igreja, sobre o corte do cabelo, como deveria ser a ceia do Senhor, sobre os dons espirituais e sobre a ressurreição. Então, essa carta é extremamente rica e nos ensina muitas coisas que vale a pena nós estudarmos. Então, no próximo vídeo nós vamos falar de capítulo por capítulo, tá? Ouça esse vídeo com muito temor,
leiam os versículos apontados. Eu penso que vocês já estão lendo a primeira carta aos Coríntios, né? E eu tô mandando para vocês no grupo essa lição, tá? Não precisa imprimir se não quiserem. Quando nós voltarmos às aulas presenciais, nós vamos levar para vocês as aulas impressas, já perfuradas, para vocês colocarem na sua apostila, tá? Não estudem sem orar, não leiam a Bíblia sem orar. Peça a ajuda do Espírito Santo, porque afinal de contas, o verdadeiro professor de vocês é o Espírito Santo. E eu estou à disposição para responder perguntas. Daqui a pouco segue outro vídeo.